Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Refletindo a Paz, aqui do Projeto Luz. Meu nome é Ana Maria Lousada e eu sou mediadora aqui do canal. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje trazendo uma mensagem e a partir dela vocês já vão entendendo qual é o nosso tema de hoje. Extinção do Mal, de Bezerra de Menezes. Essa mensagem está no livro Meditações Diárias, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na Terra, quando se propõe a combatê-lo. Por isso, a condenação não entra em linha de conta nas manifestações da misericórdia divina. Nada de anátemas, gritos, baldões ou pragas. A lei de Deus determina em qualquer parte, seja o mal destruído não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. A propósito, meditemos. O Senhor corrige a ignorância com instrução, o ódio com amor, a necessidade com o socorro, o desequilíbrio com o reajuste, a ferida com o bálsamo, a dor com o sedativo, a doença com o remédio, a sombra com a luz, a fome com o alimento, o fogo com a água, a ofensa com perdão, o desânimo com a esperança, a maldição com a bênção. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes, acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem. Por essas palavras ditas nessa mensagem, vocês sabem qual é o tema de hoje? Vocês imaginam qual é o tema de hoje? Quem imagina o tema de hoje, escreve aí embaixo para gente. Coloque aí nos comentários. Vocês sabem? Vocês imaginam? Pode colocar aí nos comentários uma palavra, uma frase, uma expressão de qual é o nosso tema de hoje. Beleza? Então, o nosso tema de hoje é justamente esse: livra-nos de todos os males. E cada um de vocês, que está aqui ouvindo-nos, repita essa frase, repita essa expressão: livra-nos de todos os males. Livra de todos os males, né? É uma expressão muito forte e bem ousada, né? De todos os males. A gente não está falando de um pouquinho, de alguns. A gente está falando de todos os males. E essa expressão é a última expressão do Pai Nosso, da oração ensinada por Jesus o Cristo, né? Daquele plano de meditação que ele nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. E nós gostaríamos de estar fazendo mais uma pergunta para vocês. Esse tema é importante para você? Se esse tema é importante para você, escreva aí nos comentários. Sim. Se não é importante, escreva por que não é importante. Mas se for importante, escreva sim.
E eu pergunto mais uma vez: esse tema é importante para você? Mas hoje, antes de entrar propriamente no tema, nós vamos te dizer que aqui nesse estudo vamos conhecer 3 maneiras de nos livrarmos de todos os males. Ao longo do nosso estudo, ao longo dessa palestra, ao longo desse vídeo, nós vamos conhecer 3 maneiras de nos livrarmos de todos os males. Existem muitas maneiras, existem mais de 1000 maneiras, mas nós vamos aqui trazer apenas 3 maneiras, para que possamos começar devagar e sempre. Mas fiquem bastante atentos ao longo da palestra. Fiquem bastante atentos ao longo do estudo, para vocês irem descobrindo por vocês mesmos quais são essas 3 maneiras. A gente vai dando várias dicas. Quem aqui quer se livrar de todos os males? Quem? Quem aqui gostaria de se livrar de todos os males? Coloque aí também nos comentários. Coloca uma mãozinha, coraçãozinho, coloca eu. Registra aí nos comentários. Quando nós estamos externando o nosso desejo, quando nós estamos externando a nossa vontade, nós alcançamos aquilo que desejamos. Então, por isso, registrei. Vai ficar registrado aqui nessa egrégora de puro amor. Essa egrégora aqui é muito poderosa. Registra. Quem aqui quer se livrar de todos os males? Agora, atenção mais uma vez, né? Um pouquinho mais de atenção aqui agora. Além das 3 questões, das 3 maneiras, que serão 3 dicas, nós também vamos trazer aqui 3 pontos de atenção que nós precisamos considerar. Primeiro ponto de atenção, fica ligado. Fica ligado aqui conosco, não perca nenhuma palavra. Mas também fica ligado nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas palavras e nas suas ações, aqui e agora e ao longo das suas experiências. Mais uma pergunta para vocês nesse primeiro ponto de atenção. Esse ponto de atenção aqui é fundamental. O que te motiva a se livrar de todos os males? O que te motiva a se livrar de todos os males? Se você está aqui ouvindo essa palestra, participando desse estudo, é porque você foi intuído a estar aqui. Deve ter algum motivo. E um dos motivos deve ser o desejo de se livrar de todos os males. Então, por isso, nós te perguntamos: o que te motiva a livrar de todos os males? O que te motiva? Escreve aí nos comentários. O que te motiva? Lembra que quando nós externamos, nós estamos enviando códigos importantes para o universo. E aqui você está registrando nessa egrégora de puro amor. Segundo ponto de atenção, fica de olho. Fica de olho. Não durma, acorde, fica de olho. Fica de olho em tudo que a gente for falar aqui. Mas fica de olho nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas palavras e nas suas ações cotidianas. Agora, estar aqui, nesse momento, ouvindo essa palestra, participando desse estudo, apenas ouvindo, sem o propósito pessoal, sem um propósito firme, não garante que você se livre de todos os males.
Então, ficar antenado, ficar de olho, ficar ligado, pode te ajudar a encontrar a melhor forma para você se livrar de todos os males. E o terceiro ponto de atenção, nós vamos te contar no final, tá bom? Então, atenção para todos nós. Hoje vamos conhecer 3 maneiras de nos livrarmos de todos os males e, ao final, nós vamos ver o terceiro ponto de atenção. Então, fique conosco até o final, porque vocês vão encontrar a melhor forma de se livrarem de todos os males. Beleza? Então, nos ensinamentos de Jesus, as trevas desse mundo são frequentemente uma metáfora para a ignorância espiritual, para a irresponsabilidade e a ausência de Deus na vida das pessoas. Jesus se apresenta a nós como a luz do mundo, e aí ele traz esperança e orientação para aqueles que caminham na escuridão. E aqui a gente gostaria de estar dizendo o seguinte: quando nós estamos hoje relendo os dizeres de Jesus, e quando eu falo quando nós estamos, estou falando eu, Ana Maria, aqui no Refletindo a Paz, né, por uma inspiração divina, nós estamos lendo os seus dizeres na perspectiva de alertas, entendendo que Jesus veio a esse mundo nos fazer importantes alertas. E um dos alertas que ele veio, ou talvez seja até o principal alerta, é de nos dizer, de nos falar sobre as trevas desse mundo, né? Então, por isso ele se apresenta como a luz do mundo. Ele se apresenta com várias questões que ele fala, que ele faz, que são questões que comprovam que ele é a luz que veio a esse mundo e que comprovam que ele veio para nos alertar das trevas desse mundo. E foi justamente os trevosos desse mundo que o assassinaram. Isso aqui é importante, a gente está demarcando aqui. Então, só a gente parar para pensar. Quem assassinou Jesus? Melhor dizendo, quais foram os 2 sistemas que assassinaram Jesus? 2 sistemas que estão ligados ao sistema egóico. Sistema egóico, sistema das trevas, das más tendências. Egóico vem de egoísmo. Então, já gostaríamos de estar demarcando essas questões aqui agora. E os alertas de Jesus e essas questões que a gente está provocando aqui agora nos faz entender por que ele fecha o Pai Nosso com essa expressão: livra-nos de todos os males. Então, Jesus incentivando-nos a refletir os seus ensinamentos por meio dos nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações, ele nos empodera. Ele nos ajuda a retomarmos o poder que somos. Então, desse modo, os seus alertas sobre as trevas é um convite contínuo à transformação pessoal e à busca por um mundo mais iluminado pela fé e pela bondade. E foquemos na fé, foquemos na bondade, para a nossa transformação pessoal. Porque essa transformação pessoal vai nos ajudar no processo de nos livrarmos de todos os males. Entende? Nos evangelhos, ele frequentemente fala sobre a importância de seguir a luz. De seguir a luz no sentido de viver na verdade
e buscar a justiça. Tempo todo. No Sermão do Monte, nos momentos que ele fazia as curas, nas visitas que ele fazia, todos os momentos. E isso que ele ensina, esses alertas dele, contrastam com as ideias explícitas nas trevas. Então, seguir a luz, viver na verdade e buscar a justiça se contrasta a essas ideias trevosas da corrupção, do egoísmo e da injustiça. E Jesus também enfatiza muito o tempo inteiro o amor. Ele enfatiza o amor, tanto que ele veio aqui estabelecer a lei de amor. E ele enfatiza o amor como antídoto poderoso contra as trevas. E assim ele nos convida a brilhar a luz que somos nesse mundo. Então, olha que interessante. Ele se apresenta como a luz e nos convida a resplandecer a luz que somos. Então, nós estamos aqui a serviço da luz e por isso nós somos luz. Tanto que ele pede para brilhar a nossa luz. E ele fala que o amor é o antídoto poderoso contra as trevas. Percebe? Aqui nós já falamos a primeira maneira. Só nessa fala aqui a gente já destacou várias dicas sobre a primeira maneira de nos libertarmos de todos os males, de nos livrarmos de todos os males. Vocês saberiam dizer? Escreva aí nos comentários uma palavra ou uma expressão que seja essa primeira maneira que vocês acham, que vocês entenderam dessa fala que a gente fez até agora. Qual é a primeira maneira de nos livrarmos de todos os males? A primeira maneira aqui no nosso estudo, porque existem muitas maneiras, né? Como nós estamos destacando 3, nós vamos agora revelar a primeira maneira. A primeira maneira é a prática da lei de amor. Só o amor é real. Só o amor é real porque nós somos essencialmente amor, porque nós fomos feitos com a essência de Deus. Deus nos criou com o seu plasma divino. Seu plasma divino é essencialmente amor. E aí Jesus, quando vem aqui e nos ensina que o amor é o antídoto, ele está dizendo que nós, enquanto amor, nós somos poder de nos livrarmos de todos os males. Não precisamos buscar lá fora. Nós somos poder. Nós somos amor. Então, nós somos essencialmente amor divino. E por isso nós podemos nos livrar de todos os males. E no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, destaca-se: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Toda vez que a gente entende que nós somos amor, nós estamos nos sintonizando com Deus. E dentre os diversos alertas de Cristo, tem um que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 2, que a gente pode destacar. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nesse versículo, Jesus se apresenta como a luz do mundo, como nós já falamos. Uma luz que guia e ilumina, contrapondo-se às trevas. Ele se apresenta como a luz,
Eu sou a luz do mundo. E logo depois ele fala: vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz. Então nós entendemos que ele está nos ensinando aqui um mantra para nós repetirmos: eu sou a luz do mundo. Eu, Ana Maria, sou a luz do mundo. Você que está aqui nos ouvindo é a luz do mundo. Repita isso, porque essas palavras têm poder, né? Então, quando eu me vejo a luz do mundo, eu estou sendo o antídoto para as trevas. Sendo antídoto para as trevas, eu, enquanto luz do mundo, enquanto amor que sou, vou dissolvendo as energias trevosas que porventura ainda estejam impregnadas no meu campo energético. Então, Jesus, ele convida todos, indistintamente, a compreender os seus alertas para encontrar a verdadeira iluminação e direção na vida. Direção na vida, direção, reconexão com o nosso eu superior, com o nosso espírito divino que somos. Então, é uma direção na vida, é uma volta para um encontro com a nossa essência divina. Direção quer dizer retornar. Vida quer dizer nós. Nós somos vida. Eu sou vida. Porque eu sou espírito divino imortal. Vida. Eu não morro. Eu sou espírito divino imortal. Eterno. E nesse contexto de reflexão, as trevas são frequentemente associadas a estados de ignorância, sofrimento espiritual e afastamento das leis divinas. Por isso que a gente faz uma relação das energias trevosas com as más tendências. As entidades trevosas, elas nos intuem a praticar as más tendências. E as almas que se encontram nas trevas, que estão aí caídas nas armadilhas dos trevosos, são aquelas que ainda não atingiram um nível de evolução espiritual suficiente, né? Elas ainda não compreendem e não conseguem vivenciar o amor e a paz. Elas estão imbuídas pelas energias das más tendências. Então, esses espíritos que estão imbuídos por essas energias, eles podem estar presos a sentimentos negativos, como rancor e ódio, que os impedem de progredir no caminho da luz. Eles não suportam a luz. E por isso que todas as vezes, por isso que a gente falou lá no início, fica de olho nos seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, porque tudo que a gente pensa, fala, sente, faz, a gente reverbera uma energia e a gente atrai para junto de nós energias afins. Então, se a gente está com raiva, está com ódio, está com ciúme, está fazendo fofoca, está discriminando, está com sentimento de vingança, está muito consumista, se a gente está nessa energia, a gente vai atrair, né, entidades, espíritos dessa mesma energia. Agora, se nós estivermos imersos em pensamentos que emanam gratidão, bondade, paciência, benevolência, né, tolerância, persistência, alegria, paz, gratidão, né, fidelidade, se a gente está mergulhado nessa energia, movimentando essas energias, nós vamos atrair para junto de nós espíritos, entidades, espíritos, amigos, né, da luz. Porque aí nós estamos conectados com o sistema da luz, que é o sistema virtuoso, né?
Tá dando para entender o que a gente está procurando falar aqui? E tá pegando, né, as dicas? Agora, uma notícia boa, muito boa, né? Essa notícia é uma das notícias mais importantes, né, que a gente pode ter nesse momento, é que nenhuma alma está condenada eternamente às trevas, nenhuma. Então, nós não vamos ficar eternamente encarnando e desencarnando, imersos em energia das más tendências. Até porque Jesus veio aqui para nos fazer alertas, ele encaminha vários missionários para nos ensinar. Estamos aqui estudando, vocês estão ouvindo essa palestra, a gente está aqui falando e aprendendo, vocês estão aí ouvindo e aprendendo. Então, nós não estamos condenados a ficar eternamente praticando as más tendências, né? Nem ter pensamentos, sentimentos, palavras e ações voltadas para esse tipo de energia. À medida que a gente vai aos poucos praticando a lei de amor, que é praticando as virtudes, nós vamos nos alinhando com os amigos da luz. Eles estão todos aí, só esperando a nossa decisão, a nossa permissão para eles virem nos ajudar. Eles só vêm nos ajudar quando nós estivermos em conexão com eles, por causa do nosso livre-arbítrio. Entende? Entende isso? Através do aprendizado, da expiação e do auxílio de espíritos mais elevados, quando nós permitimos, é possível que a nossa alma entre no caminho da redenção e ascensão espiritual. É possível que a nossa alma se liberte de todos os males. A prática do estudo ajuda tanto os encarnados quanto os desencarnados no processo de superação das trevas e avanços rumo à evolução espiritual. Nós estamos aqui estagnados quando estamos imersos nessas energias das más tendências. Nós estamos estagnados. A gente precisa avançar. Precisamos evoluir espiritualmente. E qual é a segunda maneira, a segunda dica de nos livrarmos de todos os males? A primeira é praticar a lei de amor. E a segunda? Escrevam aí nos comentários. Qual é a segunda maneira? Prática do estudo. A prática do estudo, gente. É muito importante estudar. Estudando e conhecendo os alertas de Cristo e as orientações dos seres missionários que estiveram e estão aqui na Terra. É isso que vocês estão fazendo aqui agora, ouvindo-nos. É isso que nós aqui estamos fazendo quando estamos estudando todos os dias. É isso que nós estamos fazendo quando estamos compartilhando com vocês os estudos que estamos realizando. Mas é estudar os alertas de Jesus, estudar os ensinamentos de todos os missionários que estiveram e ainda estão aqui, é estudar os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações cotidianas, estudar, conhecê-las, conhecer os nossos pensamentos, conhecer os nossos sentimentos, conhecer as nossas palavras, as nossas ações. É escutar o outro com uma escuta ativa, interativa. É escutar aquela pessoa lá na fila, né, da padaria. É escutar o que aquela pessoa que está ali varrendo a nossa rua tem a nos dizer. É escutar. É escutar as pessoas da nossa família. É escutar o que as pessoas estão dizendo. Escutar no sentido de estudar, observar, estudar, analisar, refletir, aprofundar, sair das aparências, sair da superficialidade, né? Então, essa é a segunda maneira de nos livrarmos de todos os males. Então, quando nós começamos a estudar os dizeres de Jesus,
na perspectiva de alertas, nós acabamos descobrindo uma série de coisas que, quando a gente ficava lendo ali apenas como um ensinamento, que também é um ensinamento, mas focado ali nos dogmas, naqueles dogmas religiosos, a gente não conseguia sair do lugar. Quando passamos a estudar com uma escuta interativa, entendendo que Jesus está nos fazendo alertas, entendendo que ele veio para nos empoderar, entendendo que ele veio para nos ensinar quem somos, para nos devolver o poder que somos, nossa, isso vai assim abrindo a nossa consciência. Parece que vai descendo assim, fazendo um download assim na nossa consciência, porque são descobertas primorosas para nos livrarmos de todos os males. Entende? Continuando com os alertas de Cristo, é importante. Então, aquele que é a palavra, o Logos, o Verbo, a luz crística, que é aquele que encarnou no corpo de Jesus, ele estava no mundo, ele veio ao mundo. E o mundo foi feito através dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aqui, esses dias eu estava vendo no Instagram, acho que no Instagram ou aqui no YouTube mesmo, não lembro agora, um, um vídeo pequenininho falando de dois seres de dois mundos. Um daqui da Terra e o outro de outro mundo. E os dois se conheceram. Aí esse ser do outro mundo falou assim: Nossa, Jesus veio ao nosso mundo e foi muito legal. Aí o daqui do planeta Terra falou assim: Nossa, Jesus também veio aqui no nosso mundo, ele também veio aqui no planeta Terra. Aí o outro falou assim: E o que vocês fizeram com ele quando ele foi aí no planeta Terra? Porque nós aqui, quando ele veio aqui, nós ficamos tão felizes. Nós fizemos cupcake, fizemos pipoca, levamos ele para conhecer o nosso planeta. Ele já conhecia, mas a gente queria mostrar tudo para ele. E vocês, o que vocês fizeram? Aí o ser daqui da Terra ficou pensando: o que vocês fizeram com ele quando ele veio aqui? Aí esse ser abaixou a cabeça. O que vocês fizeram com Jesus? Aí ele falou: Nós o matamos. Nós o assassinamos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, aqueles que não o mataram, estão nele. Mas ele é tão sublime, tão misericordioso, que ele fala que o amor precisa ser incondicional. Ele fala: ame os seus inimigos. Por que ele fala isso? Porque o amor que nós vamos emanar quando nós estamos amando o inimigo é antídoto para o inimigo, é antídoto das trevas. E por isso nos liberta. Liberta-nos e liberta o inimigo das trevas. É lindo demais, né? É muito lindo. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Obras eram más por quê? Porque caímos nas armadilhas das trevas. Caímos na caverna trevosa. E aí ele continua: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque quando for para a luz, as suas obras vão ser escancaradas. Então, a luz aqui representa a verdade, o conhecimento e o amor, essencialmente o amor.
enquanto que as trevas simbolizam a maldade, a ignorância e as ações errôneas, né? A expressão "os homens amaram mais as trevas do que a luz" sugere que as pessoas escolheram seguir os caminhos que não são virtuosos. Então, por isso que assassinaram ele. E os seres trevosos se beneficiam dessas escolhas, né? Escolhas equivocadas que fazemos em nosso dia a dia. Eles se beneficiam, eles nos induzem a cairmos nas suas armadilhas, se beneficiam, né, das escolhas que nós fazemos. Quando caímos nas armadilhas, ficamos alienados, cegos e surdos. E alienados, cegos e surdos, nós somos comandados pelas trevas. Sendo comandados pelas trevas, praticamos as más tendências. As energias das más tendências beneficiam os seres trevosos, porque eles precisam dessas energias para sobreviverem, porque nem as suas energias eles conseguem produzir. Daí eles nos escravizarem para produzirmos essas energias para eles. Olha como que a coisa é séria, né? Então, por seres trevosos, podemos entender que são espíritos desencarnados que ainda estão presos a sentimentos negativos como ódio, vingança, ignorância, ciúme, vaidade, né? E que habitam regiões espirituais conhecidas como umbral, trevas, mas também existem trevosos aqui encarnados. Esses espíritos ainda não encontraram a luz do esclarecimento e da evolução espiritual. Eles ainda não encontraram. Irmãos nossos que caíram nas trevas, como nós também caímos, ainda não encontraram. E as entidades trevosas fizeram a opção de ficarem nas trevas. Elas têm essa opção. O dia que elas entenderem que na luz elas podem mais, elas vão romper, né, com esse sistema egóico. Então, essas entidades, elas permanecem em sofrimento e frequentemente elas influenciam encarnados e desencarnados de maneira negativa, porque elas precisam das energias para sobreviverem. Então, essa reflexão nos convida a considerar nossas próprias escolhas e a busca pela verdade e pelo bem em nossas vidas cotidianas. Quanto mais a gente tiver na perspectiva do sistema virtuoso, mais nós vamos dissolvendo as energias trevosas e nos alinhando com as energias da luz. Agora se liga, queridos e queridas. O Cristo encarnou no corpo de Jesus aqui nesse mundo terreno. Se liga, vale relembrar isso que nós falamos lá no início. Ele se encarnou aqui para nos alertar sobre a importância da nossa libertação. Ele não veio para nos salvar do pecado original. O pecado original não existe. Isso foi uma forma que fizeram para nos prender na energia do medo, do apego e da culpa. 3 energias venenosas que nos prendem nas armadilhas trevosas. Jesus veio aqui para nos libertar das trevas. Ele veio aqui para nos alertar sobre a importância da nossa libertação. Libertação das almas, das nossas almas, que se encontram presas nas armadilhas das trevas. Isso aqui é fundamental da gente entender e romper com as crenças limitantes que fazem com que fiquemos eternamente na caverna trevosa. Então, isso aqui é fundamental da gente estar entendendo. E vocês estão entendendo isso? Escreva aí nos comentários. Eu estou entendendo isso. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou poder. Escrevam aí nos comentários. Através do amor e do esclarecimento,
né, dos esclarecimentos que são os estudos, é possível nos livrarmos de todos os males e ainda ajudar os nossos irmãos a se elevarem e encontrarem um caminho para a regeneração espiritual. Porque quando nós estamos imbuídos e imbuídas pela energia do amor, nós já somos essa energia, mas ela está aqui dentro de uma crosta que nós formamos com as energias das más tendências. Quando a gente vai praticando as virtudes, a gente vai eliminando essa crosta, dissolvendo, e aí esse amor, essa luz que somos, vai refletindo, vai saindo pelos nossos poros, vai refletindo, e quando vai refletindo, vai atingindo o planeta Terra e tudo que há nele. A gente vai sendo luz para o mundo, e o outro que está ali, às vezes adormecido, vai ver uma fresta de luz, vai ver uma luz ali e vai acordar. Então, nós podemos, com os nossos bons exemplos, com os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, né, voltados para o bem, nós podemos ser luz na vida das pessoas. E não se esqueçam que, além do amor e dos estudos, além da prática da lei de amor e dos estudos, a prática da prece e das vibrações positivas são formas de auxiliar na transmutação das energias das más tendências. E qual é a terceira maneira, qual é a terceira dica que nós falamos nesse terceiro tempo de reflexão? Quem sabe, escreve aí nos comentários. A terceira maneira de nos livrarmos de todos os males. Qual é? Qual é a terceira maneira? A oração. E especialmente o Pai Nosso. O Pai Nosso liberta. E na última expressão do Pai Nosso tem justamente esses dizeres: livrai-nos de todos os males. Livra-nos de todos os males. Liberta-nos das trevas. Então, orando, meditando e praticando a lei de amor, por meio da movimentação das energias virtuosas, que é a prática das virtudes, nós vamos rompendo com os maus hábitos das más tendências. Nós vamos dissolvendo essas energias trevosas que formaram essa crosta em torno de nós e que por isso apagou a nossa luz e que por isso nos cega, nos deixa surdos e que por isso nos traz crenças limitantes e que por isso nos conecta com as energias das más tendências. Livra-nos de todos os males. Quando estamos movimentando as energias da raiva, da intolerância, do ódio, da vingança, da cólera, da fofoca, do julgamento, dentre outras más inclinações, nós estamos produzindo energias que envenenam os nossos corpos, o nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual. E ainda estamos viciando-nos nesses maus hábitos e alimentando as trevas. Isso é muito forte, mas é preciso destacar aqui. Orando, estudando e praticando a lei de amor, vocês se livram de todos os males. Por isso, interajam com as virtudes crísticas. Interajam com as virtudes que Jesus nos ensinou. Interajam com os alertas de Jesus o Cristo. Estamos falando de reconexão com a luz. Quando nós estamos nos livrando de todos os males, nós estamos entrando em reconexão com a luz, com a essência divina que somos. O que você precisa para se livrar de todos os males? As 3 dicas que nós trouxemos. E por isso, #fica a dica. Escreva aí nos comentários. #fica a dica. Praticando a lei de amor, estudando e conhecendo os alertas de Cristo, orando. E lembra
de olho nos pensamentos, nos sentimentos, nas palavras e nas ações. E qual é o terceiro ponto, gente, que nós falamos, que falaríamos aqui no final? Qual é o terceiro ponto? Ponto de atenção. O que você vai fazer com o que aprendeu e relembrou aqui hoje? Muita coisa nós falamos, muitas coisas vocês relembraram, mas é preciso que façamos essa pergunta para nós mesmos. O que nós vamos fazer com o que aprendemos e relembramos aqui hoje? E aqui nós perguntamos para você, o que você vai fazer com o que você aprendeu e relembrou aqui hoje? Escreve aí no chat. Lembrando que quando a gente escreve, quando a gente fala, a gente emana para o espaço, a gente emana para o universo e a gente recebe de volta com todo o amor de Cristo. Escreve aí. O que você vai fazer com o que você aprendeu e relembrou aqui hoje? E além de você escrever o que você almeja fazer, nós vamos agora, vocês aí onde vocês estão, nós vamos falar em voz alta. Vida nova. Vida nova. Eu almejo vida nova. Eu almejo vida nova. E vocês? Vocês almejam vida nova? Esperamos ter contribuído com as suas reflexões.